Vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Romanos 8, para a gente fazer uma reflexão. Um texto muito interessante, Paulo. Romanos 8, a partir do versículo 35. Romanos 8, 35. Texto muito conhecido, vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presentes, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem outra qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para cultuar o Teu nome, Senhor. E nesse momento, fala ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, através desse texto tão profundo de Paulo. Nos ensina, Senhor, a confiar mais no Senhor, a sermos, como Paulo disse aqui, somos mais do que vencedores. Queremos ser mais do que vencedores, Senhor. Queremos ser mais do que vencedores, porque cremos na Tua palavra e confiamos no Senhor. É o que oramos e pedimos nesse momento. Amém. Esse texto, como eu disse, é um texto muito conhecido de Paulo, né? Esse versículo aqui, 37, né, que é o versículo chave aqui, ele aparece em vários lugares, né? Mas somos mais do que vencedores daquele que nos amou. E nós estávamos lendo, junto com os jovens, um livro do Luciano Subirá, que fala do agir invisível de Deus, e tem um capítulo desse livro que ele vai tratar aqui sobre essa questão de sermos mais do que vencedores. E eu falei, até no momento que a gente estava discutindo ali o livro, eu falei, eu gostei tanto desse capítulo que eu vou pregar sobre ele. E então, se você já leu o livro, qualquer coincidência aí não é mera coincidência, realmente foi através da leitura do livro aqui que Deus veio trabalhando no meu coração para falar sobre isso. É interessante esse versículo, porque ele trata de uma coisa assim, que nós vemos inúmeras vezes na palavra de Deus, a questão de sermos vencedores, né? A gente sabe que o Evangelho é um Evangelho vitorioso, a palavra de Deus, ela traz uma mensagem de vitória para nós. Lá em 2 Coríntios 2,14, Paulo vai dizer: mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, quando nós lemos o Evangelho, né, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos uma mensagem de vitória. E é essa que é a verdade, né? A verdade é que o Evangelho é uma mensagem de vitória. Tem uma outra versão que Paulo vai dizer que essa é uma mensagem que Deus sempre nos conduz em triunfo. Só que nós temos que saber o que realmente Paulo está falando, porque nós podemos entrar aqui numa vertente de um triunfalismo vazio, né? Que como se todas as coisas para aqueles que seguem a Jesus vão dar sempre da melhor maneira, né? Certa. A gente crê na promessa de Deus, mas a gente tem que crer também que nós não somos imunes a problemas, né? O Edilson estava dando aqui um testemunho dele, e ele encaixa muito bem com o que eu vou falar sobre essa noite, porque ele estava dizendo exatamente isso, né? Que ele foi fazer uma cirurgia até simples, e essa cirurgia trouxe muita angústia, preocupação no seu coração. E às vezes nós ficamos assim, né? Poxa, nós cantamos sobre isso, nós sabemos que somos mais do que vencedores, mas os problemas aparecem, as circunstâncias acontecem, né? Então a gente tem que entender como é esse agir de Deus, como funciona esse ser mais do que vencedor. A gente não pode ir nem para
para um triunfalismo que vai nos trazer uma promessa de imunidade, como também não podemos ir para o contrário, né, que pessoas também vão levar o quê? Muito para o derrotismo, né, que é uma aceitação passiva do quê? Do fracasso, de que todas as coisas dão errado. Tem gente que também é pessimista demais, fala que todas as coisas estão dando errado na vida dele, que tudo que ele faz, tudo que ele coloca a mão dá errado. Então o que a gente tem que entender com esse texto? Como que eu compreendo quando Paulo vai dizer para mim que eu sou mais do que vencedor, mas eu estou vivendo problemas, eu estou vivendo lutas, eu estou vivendo dificuldades, eu estou passando por problemas, às vezes de saúde, eu estou passando por problemas financeiros. Como eu posso ser mais do que vencedor se tudo isso acontece na minha vida? A Bíblia, ela não vai nos prometer uma intocabilidade, mas ela vai nos prometer uma mensagem final, uma supremacia final. Quer dizer, eu tenho que aprender que eu vou passar por situações difíceis, mas a minha vitória está garantida por Jesus. Amém? Então, quando eu leio o que Paulo está escrevendo, mas o que Paulo quer dizer então com mais do que vencedor? Porque se a gente for olhar para a nossa visão humana, a gente vai pensar assim: ser vencedor é ótimo. A gente faz várias coisas para ser vencedor, né? Tem pessoas que vão competir para ser vencedores. A gente vai ver o automobilismo, vai correr para um chegar na frente, né? Tem até um ditado que fala que só vale quem ganha. Do segundo para trás é o primeiro dos últimos, né? O segundo é o primeiro dos últimos. Então, como que eu posso pensar em ser vencedor e quando Paulo vai me dizer que eu sou mais do que vencedor? E se a gente for na origem da palavra, ela quer dizer isso mesmo. A palavra grega aqui quer dizer ser além do que vencer, estar acima de vencer, ser superior a vencer. Então, como eu equilibro isso? É só a gente voltar ao texto. Olha que interessante, se a gente voltar no versículo 35, Paulo vai começar a falar: quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo vai começar a ilustrar aqui várias coisas que são problemas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, falta de dinheiro, né? Faltar as coisas em casa, perigo, perseguição, espada. Então Paulo, ele começa a falar do mais que vencedor, trazendo inúmeros problemas que a gente vive. E isso é a nossa vida. Nós vivemos passando por problemas, nós vivemos passando por tribulação, angústia. Mas aí Paulo vai dizer, Paulo ainda vai dizer assim: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo está trazendo aqui uma reflexão, até o que o povo daquela época vivia, que era a perseguição que eles estavam vivendo, que para pregar o evangelho, ele se sentia ali, ele enfrentava a morte todos os dias. Mas ele vai dizer: mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Porque aí Paulo nos explica o que é ser mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor não é deixar de enfrentar as coisas, deixar de enfrentar as circunstâncias, não é deixar de passar pela tribulação, não é deixar de passar pela angústia, não é deixar de passar pela fome, pela falta de dinheiro, pelo perigo. Nada disso está deixando de eu ser vencedor. Isso tudo está me levando ao caminho da vitória. Então, quando Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores, a nossa vitória está garantida. Porque nós podemos passar por tudo. Paulo foi morto. Paulo foi morto por pregar por Jesus. E ele sabia que era vencedor, porque a nossa vitória ela está garantida. Nós temos uma coroa, o que a gente vai falar nessa semana, né? A cruz e a coroa, quer dizer, a gente vai passar por momentos que nós vamos carregar a nossa cruz, mas o nosso destino é certo, nós vamos receber uma coroa da vida eterna. Então a nossa vitória com Jesus está garantida. Mas para sermos mais do que vencedores, é esse processo que nos transforma em mais do que vencedores. É o processo da dificuldade, é o processo de viver os problemas, é que nos leva a uma vitória muito maior.
Porque a vitória de receber a vida eterna, ela é o maior presente, o maior prêmio que nós podemos ter. Mas esse processo nos torna mais do que vencedores. Nós ganhamos o mais, é um plus, é o que nós recebemos, além do que nós vamos receber na nossa vida eterna. É um processo. A gente vive, nós passamos pela batalha, e com isso, Deus vai estabelecendo em nós um caráter, uma forma de enxergar as coisas diferente. A gente passa pela prova, a gente persevera, a gente recebe a intervenção divina. Às vezes você está aqui nessa semana, você está aqui hoje no culto da vitória, fazendo uma corrente de oração, buscando um objetivo, glória a Deus, persevere nisso. Talvez você está buscando um objetivo, somente uma bênção, ou você tem passado por uma prova, e você vai continuar perseverante. A intervenção divina vai vir, de uma forma ou de outra, você pode ter certeza disso, mas o que você vai ganhar nesse processo que você está vivendo? O que você vai ser mais do que vencedor? Você vai sair daqui com uma maturidade extra, você vai conhecer Deus mais próximo. O triunfalismo promete às vezes em nós uma imunidade, mas Paulo, ele promete para nós, é uma supremacia apesar da dor. Você pode viver a dor, e você pode sair daqui mais do que vencedor. Mas o que eu posso ver? O que eu posso, Fernando, entender? Qual vai ser esse plus que eu vou receber vivendo essa dificuldade, essa luta? E eu posso dizer para você, que o que você tem vivido pode trazer em você inúmeras vitórias. Você pode ter resultados inúmeros. Alguns dele, por exemplo, lá Paulo, em Filipenses 3, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas, e a considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Paulo, ele teve um desapego muito grande com todas as coisas desse mundo. Olha o que ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, o que Paulo achava que era lucro antes, pela história que a gente conhece de Paulo? Paulo era um homem religioso, ele era ali do grupo dos fariseus, ele conhecia a palavra de Deus, ele era um perseguidor, e ele com certeza, ele se sentia bem em ser um perseguidor. Ele devia ter um status social, ele devia ser reconhecido. Lá, quando a gente vai ver a história de Estevão, Paulo estava ali. Se Paulo estava ali, era porque ele era uma pessoa importante, inclusive ele é citado por Lucas em Atos. Então, tudo aquilo que Paulo vivia, todo aquele reconhecimento que ele tinha, por ele ser um homem culto, ele ser um homem inteligente, ele entendia que aquilo ali para ele não valia mais nada. Quando nós chegamos ao estágio de podermos dizer, como Paulo, que somos mais do que vencedores, nós podemos desapegar das coisas desse mundo. As coisas não vão surgir, não vão ser tão importantes para nós mais. Nós vamos entender a verdadeira importância, que é o que Paulo vai dizer assim. A grande grandeza, a suprema grandeza, era o conhecimento de Cristo Jesus. Paulo entendeu que nada nesse mundo é comparado, nada pode ser igual a você conhecer Jesus de verdade. Ele tinha se desapegado de tudo. Às vezes nós estamos presos a tantas coisas, nós estamos presos às coisas materiais, nós estamos presos ao nosso plano de saúde, nós estamos presos às vezes ao nosso reconhecimento social, nós estamos presos às vezes ao nosso conhecimento culto, o nosso estudo. Tudo isso é importante. Paulo não despreza em nada disso, mas ele coloca tudo em um nível inferior ao conhecimento de Jesus. Ser mais do que vencedor é você desapegar dessas coisas e descobrir que somente Deus pode te dar realmente aquilo que você precisa. Segunda coisa, que foi o resultado dessa vitória, lá em 2 Coríntios 1, versículo 4, ele vai dizer: Ele nos consola, Deus, em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, passamos a consolar aqueles que estão passando por tribulações. Paulo aprendeu que além dele ser consolado por Deus, ele tinha autoridade para consolar as outras pessoas.
Paulo tinha autoridade para escrever que ele era mais do que vencedor. Paulo tinha autoridade para ajudar as pessoas a encontrar consolo naquele que realmente pode consolar. Quando nós somos mais do que vencedores, nós temos autoridade. Nós podemos dizer como a pessoa pode atingir o consolo que só vem de Deus. Isso foi o que Paulo aprendeu nesses dias de luta. Paulo viveu uma vida difícil. Ele vai dizer que ele passou por privação de alimento, privação de dinheiro. Isso tudo criou nele um coração que ele podia consolar as pessoas. Outro resultado dessa vitória que eu vejo está lá em 1 Pedro 1,7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo. Ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quando nós temos essa fé nossa forjada pelo fogo, nós ficamos imune às vezes aos problemas. Imune no sentido não que os problemas não vão existir, mas que eles vão nos ensinar a ter uma fé, a acreditar mais naquele que realmente pode mudar a situação. Como eu disse, talvez você está aqui fazendo uma corrente de oração. Não sei o que você vem passando. Eu sei o que eu passo. Passo por lutas também, todo dia, o tempo todo. Ai, se eu fosse ilustrar aqui meus problemas. Esse culto não terminava antes da meia-noite. Mas eu posso te dizer que todo dia o Senhor renova minhas forças. Eu creio, através pela fé, que Ele está comigo. E quando eu fraquejo, quando eu tenho dúvida, Ele vem e me reforça a minha fé. É a fé que nos faz acreditar, a crer que realmente Ele pode mudar a situação. Na música que nós cantamos, eu até anotei aqui durante o louvor. É interessante a segunda estrofe. Ela me fala assim, eu nunca tinha percebido. Hoje, com o Edilson aqui, falou, deu o testemunho dele, eu achei interessante. Ela fala, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Como que isso é verdade, meu irmão? O fogo cura a gente. O fogo nos faz mais forte. A Bíblia nos fala que nós devemos dar glória a Deus, às vezes, pelas tribulações que nós temos passado. Nós saímos da tribulação mais do que vencedores, mais fortes. Por que Deus, às vezes, Ele nos faz esse tratamento nas provações? Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer moldar nosso caráter. Tiago vai dizer, lá em Tiago 1, versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O tratamento de Deus é isso, Ele vai nos transformar. Quando essa ação ela estiver completa, nós vamos estar maduros e íntegros. Nós temos vários exemplos bíblicos disso. Nós temos o exemplo de Jesus. O próprio Jesus, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Hebreus, capítulo 5, versículo 7, vai falar sobre isso para a gente. Jesus, ele aprendeu pela obediência, pelo sofrimento a obedecer. Lembra no Getsêmani? Jesus estava aflito, ele estava orando, mas ele era obediente, ele sabia o seu objetivo, ele sabia o seu propósito. Josué, ele passou por toda a história, ele passou ali de escravo a governador, para que ele tivesse a maturidade de governar. Paulo aprendeu, faltando as coisas, né? Ele aprendeu a ter contentamento na escassez. Lá em Filipenses 4, versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Como Paulo aprendeu a adaptar em toda e qualquer circunstância? Porque eu sei o que é passar necessidade, sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.
Às vezes a gente gosta só de ler, tudo posso naquele em que me fortalece, mas a gente não entende o significado de tudo aquilo que Paulo podia dizer, que ele era fortalecido, que ele confiava naquele que fortalecia ele, porque ele cria, que ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. É claro que o fogo, ele nos traz dificuldade, mas a gente tem que aprender que essa dificuldade vai nos criar uma personalidade, um caráter muito mais bem aperfeiçoado. Estevão, quando ele olha ali para o céu, quando ele olha para Deus, quando fala que o céu se abriu e ele olhou, as pedras podiam vir. Estevão estava anestesiado, nada podia atingir Estevão, o seu corpo foi morto, mas ele sabia em quem ele cria. Eu creio que Estevão não sentiu as dores daquelas pedradas. Como a gente vê relatos bíblicos, relatos pós-bíblicos, das pessoas que foram queimadas nas arenas, que foram devoradas por os animais, relatos de historiadores que não entendiam como eles cantavam e como eles louvavam, mesmo passando pelas circunstâncias. Porque quando você olha, quando você tem o seu olhar fixo no alto, todos os problemas, eles passam, e você se sente o quê? Protegido, você se sente amparado, você se sente consolado. É difícil, irmão, mas quando nós vivemos uma vida olhando para o alto, nós conseguimos enxergar muito além daquele problema que a gente tem vivido. Lá em João, capítulo 4, versículo 35, Jesus disse: vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus está falando para que aqueles homens, para que eles abrissem os olhos. Às vezes nós estamos com os nossos olhos fechados, buscando a nossa vitória, mas não entendendo que quando nós olhamos além da circunstância, quando nós olhamos para o alto, nós enxergamos muito mais do que a vitória, e é nesse momento que nós nos tornamos mais do que vencedores. Tem uma ilustração que o pastor Luciano Subirá traz nesse livro, eu acho muito interessante. Ele traz a ilustração do tabernáculo. O tabernáculo, se nós lermos ali em Êxodo, Levítico, as orientações do Senhor a respeito do tabernáculo, nós vamos ver que o Senhor fez inúmeras instruções para aquele povo, para a construção do tabernáculo, e fala que a parte de cima do tabernáculo, ela deveria ser coberta com 4 coberturas, que davam, imagino, aqui na minha cabeça, davam uma ilusão muito linda ali, daquele teto, daquele local, e que tinha ornamentações, e que tinham detalhes esculpidos em madeira, Ele traz inúmeras ilustrações da parte das paredes e a parte superior. A gente não vê uma orientação do piso do tabernáculo, e a gente sabe que o tabernáculo ele foi construído, foi desmontado e construído por várias vezes no deserto. Então o chão do tabernáculo, ele era de terra, ele não tinha nada naquele chão que Deus orientasse, não, vamos plantar uma graminha aqui, ou não, vocês espalham uma areia aqui, vocês buscam areia lá do Mar Vermelho, e trazem aqui, e espalham ela, da direita vai para a direita, da esquerda, para dar aquele detalhe, igual o nosso piso aqui, muito bonito, cheio de detalhes. Não existe nenhum detalhe do piso. E eu entendo, através dessa ilustração, que Deus não queria que eles olhassem para o chão, porque aquele tabernáculo ia ser desmontado, aquele chão ia passar, aquele lugar onde eles estavam não era onde eles deveriam ir. Eles estavam indo rumo a uma terra que o Senhor tinha prometido para eles. E se nós olharmos para os nossos dias, o Senhor está dizendo isso para a gente. Às vezes nós estamos tão apegados a esse chão que nós vivemos, tão apegados ao lugar onde nós estamos, e o Senhor quer que nós tenhamos o nosso olhar fixo para o alto. Se você quer ser mais do que vencedor, pare de olhar para esse chão, para essa área. Isso aqui não vai te dar firmeza. Apesar de você se sentir firme aqui, não é isso que te sustenta,
Porque amanhã você pode passar por um problema de saúde, amanhã você pode viver uma dificuldade, isso tudo pode desmoronar. Inclusive, nós estamos vendo aí nos noticiários países em guerra. Eu fico vendo aquela construção destruída e fico pensando, poxa, imagina se aquilo fosse a minha casa. Aquelas pessoas perderam tudo, porque tudo isso vai passar. Aquele chão, ele não tinha importância. Tinha importância o olhar deles para o alto, para quem estava ali na frente deles, para a coluna de fogo que guiava eles. Aquilo fazia diferença. Meu irmão, se você quer ser mais do que vencedor, esqueça de tudo isso aqui que você às vezes está vivendo e olhe para realmente aquele que pode mudar a sua circunstância. Não que você tenha que viver uma vida passiva, não que você não tenha que correr atrás, não que você não tenha que buscar, mas nada disso tem relação com a esperança e com a perseverança que você pode buscar do Senhor. Seja confiante na intervenção. Durante a espera, declare a soberania de Deus, mantenha a sua comunhão e sirva os outros. Vitória bíblica é prevalecer, não imunizar-se. Mais do que vencedor é uma vitória com transformação. Provações são ferramentas divinas para amadurecer. Mantenha os seus olhos no alto, que garante a força e a anestesia espiritual que às vezes nós precisamos. Confie no Senhor e creia que você vai ser mais do que vencedor. Não porque você vai chegar na frente de ninguém, não porque você vai ser melhor do que ninguém, mas porque todo esse processo vai gerar uma transformação em você, que você vai vencer as batalhas. Persevere, ore, busque o Senhor, mas creia que ser mais do que vencedor é viver esse momento, viver esse problema que você tem vivido. Queria que nesse momento nós orássemos e você entregasse mesmo a Cristo o controle dos problemas que você tem vivido nesse momento. Não sei o problema que você tem vivido, não sei a dificuldade que você tem passado, mas eu quero que nesse momento, para você vencer essa batalha, para você ser mais do que vencedor, você entregue agora a Cristo o controle dessa situação. Que você possa abandonar todo o triunfalismo, ou todo o derrotismo, e abraçar essa vitória que vai te amadurecer. Eu quero orar por você, e eu quero que você tenha confiança, que Deus está no controle de todas as coisas, que você tenha firmeza na espera, e que você também se disponha a ser tratado por Deus, e você vai descobrir que ser mais do que vencedor, é muito mais do que chegar na frente, é muito mais do que ser melhor, é ter a certeza que o Senhor está conosco em qualquer batalha. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, que é forte, a Tua palavra, Senhor, que traz esperança, a Tua palavra, Senhor, que gera em nosso coração, meu Deus, a certeza de que a vitória é garantida para aqueles que confiam no Senhor. Senhor, nesse momento, nos ensina a ser mais do que vencedores, para que nós possamos chegar muito além da vitória, não a vitória desse mundo, não a vitória que é pregada, mas a vitória da certeza de que estar na presença do Senhor, como Paulo disse, ter o conhecimento de Jesus Cristo, é a maior vitória que podemos ter na nossa vida. Senhor, nos ajude a caminhar, nos ajude a vencer, nos ajude a passar pela luta, passar pelo fogo, para que nós chegamos lá na frente, mais do que vitoriosos, crendo que o Senhor esteve conosco em todos os tempos. Senhor, eu não sei a luta que cada um está vivendo, eu sei as minhas lutas, Senhor, e eu sei que eu preciso do Senhor em todas elas. Me ajude, Senhor, a crer que em todas elas o Senhor tem me amparado, e o Senhor tem me guardado, e que eu vou sair dela muito mais maduro, muito mais com a certeza de que o Senhor nunca deixou de estar do meu lado. Nos acompanhe nesse momento, abençoe a vida de cada um, e que eu te peço em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão, que você